Vamos falar de autoimagem hoje? Como é que você se enxerga no espelho? Bem, normalmente nós temos muitas críticas a respeito do nosso corpo. A gente dificilmente o agradece. E ele é o nosso veículo físico, né, aqui na Terra. O Bob Hoffman dizia que nós temos 4 inteligências. A espiritual, sem nenhuma conotação religiosa, a nossa essência, a intelectual, toda a nossa capacidade cognitiva de pensar, de falar, de escrever, de ler, a emocional, que é a nossa capacidade de sentir emoções e sentimentos, e essa inteligência física. Mas, na realidade, o acesso mesmo a tudo que nós somos está por aqui, né? Aliás, as neurociências estudam demais o nosso sistema nervoso porque é a única fonte de informação a nosso respeito. Fora isso, essas inteligências não físicas do ser, elas não podem ser muito pegas, né? Na verdade, é um neurônio, um neurotransmissor, outro neurônio e está tudo no nosso corpo físico. E a gente tem muita dificuldade de vê-lo. E ele conta toda a nossa história. O nosso corpo físico conta quem nós somos. Nós vamos nos desenvolvendo na vida e durante a vida, sim, com o nosso DNA recebido pelos nossos pais, mas o que fazemos com esse DNA vai sendo aprendido na infância. Na medida em que vamos sentindo as dores infantis, na medida em que vamos sendo amados, acalentados, crescer dói para todas as crianças e dói fisicamente. E por conta dessa dor, dependendo da fase da mielinização, a gente tem mais dor, menos dor, e na medida em que se for naquela fase que o nosso sistema nervoso está sendo mielinizado, vai dando formas ao nosso corpo físico. Isso não é incrível? E isso já é ciência. Já está provado que o DNA não é absoluto, ele não reina absoluto. Aliás, no nosso corpo físico nada reina absoluto. As inteligências têm sim influência sobre o nosso corpo. Você já reparou pessoas muito mentais, muito intelectuais, que têm uma posição de que estão assim, ó, elas andam chega primeiro a cabeça, depois o corpo? Você já reparou nisso? Elas vão andando assim, porque elas são uma cabeça, como se elas fossem divididas aqui, né? Cabeça uma coisa e o corpo outra, que elas não dão muita atenção. São pessoas que têm corpos pontudos, sabe? Aqueles ombros endurecidos, aquelas mãos cheias de nós, geralmente são mais magras, elas são todas, mas a cabeça é ambulante. E isso aconteceu numa fase onde ela estava bem pequenininha e muito provavelmente ainda na barriga da mãe. Mas claro, eu não estou aqui para te contar todas as fases, tem muitos cursos que falam sobre isso, mas eu queria de verdade te contar que a sua autoimagem também foi construída na infância, na medida em que você foi crescendo. Se você era uma criança graciosa e que pediram para que você fizesse muita gracinha, para ser amado, cada vez que vinha amigo, cada vez que vocês iam numa festa, sabe aquela história de bate palminha, dá tchauzinho, você vai fazer um aninho, e aí na medida em que vai crescendo, vai mostrando as suas graças, as meninas vão vestindo fantasias e vão nas festas fantasiadas, os meninos vão naquele todo poderoso, ou então o jogador de bola, ou o fantasiado de um jogo de videogame. Então, nessa fase, mais ou menos 2, 3 aninhos, de 1,5 para diante, as crianças se sentem manipuladas. Elas só são amadas se elas forem daquele jeito. E aí elas vão desenvolvendo, sim, um jeitão de serem aparecidas. Sabe, pessoas que põem a mão assim na cintura, que põe uma posição assim, de ficar com as pernas abertas, ocupando mais espaço do que o seu corpo físico ocupa. Então,
Essas pessoas são as que têm medo da manipulação e elas ficam assim, né? Nessa posição. São simpáticas, agradáveis, sociáveis, mas elas ocupam mais espaço, como eu, assim, do que o seu corpo exatamente exige. Crianças traídas, manipuladas, humilhadas. Olha, toda essa criançadinha, como você, como eu, na nossa infância, se olhou a partir dos olhos das outras pessoas, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos amigos da escola, dos nossos tios. O que as pessoas falavam de você? Como seus irmãos faziam chacota de você? O que as pessoas diziam a seu respeito? Na minha casa, eu era muito bonita, né? Eu tinha o olho azul, a única filha de olho azul. E aí a minha irmã era inteligente. Então, ela era vista como a inteligente. Nunca falavam do corpinho dela. O que será que ela entendeu? E para mim, nunca falavam da minha inteligência. Falavam dos meus olhos, do meu sorriso, da minha graça. Porque eu era super engraçadinha, super social, estava sempre no colo dos outros. E a minha irmã ia muito bem na escola e era toda retraída, toda tímida, estava sempre atrás da minha mãe, sempre escondida assim, atrás da minha mãe. E eu sempre na frente. Eu aparecia antes do que o meu pai e da minha mãe. Era eu que atendia a porta, era eu que dava as boas-vindas. Era eu que chegava nas festas e ia beijando e abraçando todo mundo. E aí as pessoas falavam dos meus olhos. E diziam que a minha irmã era muito inteligente. Como será que nós vamos construindo a nossa autoestima? Porque eu queria ser inteligente e muito provavelmente a minha irmã queria ser a bonita. Por quê? Porque era o que nos faltava. Eu não queria ser a menina de olhos azuis, porque todo mundo descobria as minhas artes. Na escola eu era a única loira. E eu era loiríssima, né? Eu não conseguia disfarçar. Eu tinha o cabelo amarelo, eu era chamada de espiga de milho. E eu tinha esse olho azul. E aí a minha mãe, quando era chamada na escola, quando ela entrava na escola, as pessoas diziam, porque aquela loirinha, minha mãe dizia, minha filha. Eu era a única. Então, loirinha, loirona ou loira, não importa. A minha mãe já sabia que era eu. E eu nunca conseguia passar desapercebida. Todas as minhas artes eram descobertas. E muito provavelmente a minha irmã fazia arte, mas ninguém sabia, porque ela se misturava com as pessoas. E ela era toda escondidinha, ninguém via. E ela tirava nota 10. Quem reclama de aluno que tira nota 10? Mas eu tirava 8,5. Mas como eu fazia arte, ninguém levava em conta meus 8,5. Levava em conta a minha arte. É assim, eu estou contando a minha história para você pensar na sua. Como foi que aconteceu? O que aconteceu? O que falaram de você e para você? Sobre você? Porque isso tudo vai fazer parte da sua autoimagem. E aí, você precisa ser como? Qual é o ideal? É ser uma Barbie? É ser alto? Menino precisa ser alto, né? E a menina precisa ser baixa. Mas ela não pode ser uma baixa gordinha. Mulheres muito altas não vão achar namorado. A minha mãe falava isso. Ela dizia, para de crescer, Lô, senão você nunca vai achar namorado. Como se eu pudesse evitar que eu crescesse muito. Bom, felizmente, com 11 anos de idade, eu parei de crescer e fiquei com 1,70. Mas aos 11 anos eu já tinha, e tinha essa ameaça. Ixi, se eu crescer mais, eu não vou achar namorado, porque só tem homem baixinho. Eu não podia ser alta, eu não podia andar de salto alto, porque eu ia aparecer muito, e os meninos não iam querer me ver, era a ameaça da minha mãe. A minha mãe dizia, os meninos olham só para as pequenas, porque eles precisam ser os grandes. Puta, eu não tinha chance nenhuma, porque os meninos altos eram poucos, e eles já tinham lá suas namoradas. Isso tudo vai influenciar o jeito que eu me vejo.
Eu preciso ser magra? O meu modelo é ser magra, mas olha, a minha mãe foi sempre gorda. Eu copio a minha mãe, mas eu tenho uma instrução que eu preciso ser magra. Olha a confusão que dá na minha cabecinha. Quando eu vou para a vida adulta, qual é o modelo que eu sigo? O que eu assisti ou aquele que eu tenho o quê? Tudo isso vai fazer diferença. E aí eu olho no espelho e está sobrando banho, aí eu falo, meu Deus, eu tinha que ser magra. Mas o meu modelo é ser gorda. E aí eu chego na minha mãe, que é gordinha, e falo, somos tudo igual. Ufa! E ao mesmo tempo, quando eu saio da casa dela, eu digo, nossa, eu preciso emagrecer, estou muito gorda. E foi isso a vida inteira. Então, a hora que engravida, o que pode comer, que hora que não pode comer, se pode comer doce, se não pode, de que jeito, vai ficar balofa, vai ficar... fica tudo uma loucura. Aliás, virou uma escravidão. Você tem que fazer ginástica, você tem que ir para a academia, é obrigatório. Você precisa ficar sarado. Não, você tem que se movimentar para o seu próprio organismo funcionar. Mas você não precisa ficar sarada, não. Você precisa se movimentar, porque a vida é movimento. Então, sedentarismo a gente já sabe que traz doença e morte prematuras. Não é para você ser sedentário, nem para você usar só a sua cabeça. Aliás, felizmente hoje estamos começando a entender que o nosso corpo é um complexo. E o que eu penso gera sentimento e meu sentimento gera uma crença que fica instalada no meu corpo e gera comportamento. Portanto, eu tenho que mudar o jeito que eu me vejo? Não, não tem que nada. Mas você pode. Você pode olhar para você com carinho e gentileza. Mas você já reparou? Você tem um espelho de corpo inteiro na sua casa? Se não tem, primeira lição de casa, providencie. Você precisa se olhar no espelho. Mas não, você não tem que se olhar no espelho para falar, está faltando aqui, está sobrando aqui, tem celulite, a cara está caindo, o cabelo está caindo. Não, não é nada disso. Você tem que se olhar com respeito, mas se veja com gratidão. Tem alguma coisa fora de lugar? Coloca no lugar. Tá te incomodando? Arruma. E tá tudo bem? Não tem problema nenhum arrumar seu corpo. O que você não pode é ser escravo da moda, escravo daquilo que vão dizer, escravo... Não. E agora, uma das coisas mais difíceis quando as pessoas não puderam ir trabalhar foi tirar o salto, foi tirar a gravata. Eram símbolos de poder, de como a gente se posiciona. Não é assim? Eu subo no salto, eu ganho poder, os engravatados são os que são ouvidos. E de repente a gente ficou em casa de chinelo, de pijama, colocando uma simples camiseta e estava tudo bem para fazer as nossas reuniões, as nossas tabelas, e ficar em casa. Então, tudo isso abalou demais a autoimagem, a autoestima das pessoas, porque agora elas não tinham mais que se fantasiar. Não precisa mais maquiagem? Como assim? E agora, quem eu vou ser se eu não pintar meu olho, se eu não passar batom? E brinco, e colar, e pulseira, e tudo isso. E o paletó, e sem o paletó, tudo isso vai sendo modificado e vai mexendo com a nossa autoestima. Porque foi o jeito que a gente usou a roupa, gente. É por isso que ela segue os tempos. É sempre um jeito de nos posicionar socialmente. É por isso que precisamos tanto seguir a moda. É que cor está usando, se é saia comprida, se é saia longa, se é calça justa, se é calça larga, se o sapato é ponta fina, se é um sapatênis, se usa o paletó com a gravata fora da calça, ou se ajeita e põe o cinto. Tudo isso é uma construção social e tudo isso vai falar da nossa autoestima. E aqui eu vou parar para te explicar a diferença de amor próprio e autoestima. Porque a gente faz uma confusão e junta os dois. Amor próprio. Eu me amo
com os meus talentos, com os meus recursos, com as minhas dificuldades, eu me amo com o meu bem e com o meu mal, aquilo que eu sou intrinsecamente, aquilo que eu vivo dentro de mim. Eu aceito as minhas imperfeições, eu as reconheço, eu olho para elas com compaixão e eu sei que eu estou sempre numa encruzilhada, que eu sempre posso escolher o bem ou o mal dentro de mim. E quando eu escolho o bem, sabendo e reconhecendo que eu tenho o mal e que ele está sempre ali à minha espreita, porque é também o meu aprendizado, eu estou me amando. Autoamor. A autoestima é sempre comportamento. Como eu me coloco no mundo, como eu uso os meus recursos internos, a minha inteligência, a minha amorosidade, a minha gentileza, a minha grosseria, a minha estupidez, a minha violência, a minha prepotência, esses comportamentos meus internos, como eu me posiciono. É isso. E isso muda a postura física. Sim, eu posso viver com os ombros aqui e só com a cabeça. Eu tenho falta de amor próprio. Mas eu sou elegante, porque eu estou muito bem vestido, sou um ser pensante, tenho ideias incríveis, sou aplaudido de pé. E então desenvolvo a minha autoestima. Eu posso também estar no salto e estar no meu melhor posicionamento físico, sabe? O tônus muscular certo, a gordura física exatamente no lugar, a minha elegância, a minha cintura proporcional ao meu peito, os meus sapatos altos, estou na última moda. E olho as pessoas assim. Isso é autoestima, é como eu me coloco no mundo. Eu posso estar simplesmente. A quantidade de amor que existe dentro de mim, o meu autoamor, me faz ajustar os meus ombros. Eles não ficam nem para cima, nem para baixo, nem para frente, nem para trás. Eles ficam aqui. O meu pescoço fica entre os ombros, que estão relaxados. A minha coluna é reta, porque aqui mora a minha dignidade. O meu queixo não está nem para baixo, nem para frente, nem para cima. Ele está paralelo ao chão. Postura de dignidade. Eu tenho tanto autoamor que eu posso me colocar desse jeito. E as pessoas vão enxergar. O que elas enxergam de mim são baixa autoestima ou alta autoestima. Mas a autoestima tem tudo a ver com os meus comportamentos. É como eu me posiciono, é como eu me vendo, é o meu marketing pessoal. Tem tudo a ver com a minha baixa ou alta autoestima. O amor próprio não. O amor próprio é dentro. O amor próprio eu reconheço o meu bem e o meu mal. E eu faço uma escolha. Todos os dias numa encruzilhada, podendo fazer uma escolha entre o bem e o mal, sabendo que eu sou dual. Todo o meu bem é proporcional a todo o meu mal. E eu me amo com isso. Isso é autoamor. A autoestima é como eu me vendo, é como eu consigo aplauso. A gente desenvolve autoestima na infância, na medida em que a gente desenvolve papéis na infância. Qual era o seu papel na sua casa de infância? Eu era a palhacinha, eu tinha que fazer graça, eu tinha que declamar poemas, eu era a chamadora de atenção. E aí as pessoas riam de mim, das minhas graças, dos meus trejeitos, das minhas micagens. Me aplaudiam quando eu declamava poemas, mas eu era basicamente a palhacinha. Aquela que estava tudo bem, tudo certo, boazinha de tudo. Atendia todo mundo, era uma gracinha. E o seu papel? Qual é?
Por quê? Porque eu fui desenvolvendo autoestima e indo para a vida adulta achando que esse é meu papel. Eu preciso fazer graça, piadas inteligentes, fazer sacadas espirituosas. Eu preciso saber coisas, eu preciso declamar, estar no palco, cantar. E fazer graça, principalmente. E ser gentil com as pessoas, sorridente, alegre. É o meu papel na casa de infância. Antes de me rebelar. Depois eu fui ser a terrível. Mas antes eu fazia essas graças todas. E sempre quando eu não estava no meu papel terrível, eu estava no papel da graça. E nunca da competente, mas sempre da graciosa. Então, qual é o seu papel? Eu tinha um irmão que era sempre o doentinho. Eu tinha um outro irmão que era muito esperto. E ele desmontava e montava tudo. E apanhava pra caramba. Eu tive uma irmã genial, a irmã perfeita, a sabe tudo, aquela que tinha o QI mais alto da família. Então, cada um de nós vai desenvolver esse papel. E isso é autoestima. Quais são os papéis que você se utiliza para receber a atenção das pessoas? Nós aprendemos desde muito pequenos a exercer papéis e a saber que um jeito era aplaudido, outro jeito era criticado. E quando a gente vai para a vida adulta, essa informação que é nossa inconsciente vai crescendo, porque nós vamos tendo mais informações das pessoas. Mas a gente vive sempre mais ou menos uma prisão, porque como estamos no repeteco, a gente vai sempre experimentar aquele jeito que deu certo na nossa casa de infância. Quando eu não sei o que fazer, acredite, eu sempre faço uma graça. Quando eu estou num lugar desconhecido, com gente que eu não conheço, e eu tenho que me cumprimentar, né? Eu tenho que aparecer de alguma forma, eu tenho que cumprimentar as pessoas, e fica todo mundo olhando para mim, pode escrever. Eu entro e faço uma piadinha. Uma graça qualquer, um jeito de chamar atenção super simpático. Era esse jeito que eu tinha na minha casa de infância. E aí eu conseguia desarmar, eu desarmava bastante o meu pai. E como o meu pai, que era a fera, né? Ele que era o dono da casa, ele que era o rei da cocada, ele que era o chefe da família, eu desarmando meu pai, eu já desanuviava bastante o ambiente. Claro que eu ainda tinha a minha mãe, que ficava muito brava quando eu conseguia vencer meu pai. Eu o seduzia. E aí, eu tenho uma capacidade. Quando eu preciso ir para os lugares, eu vou na graça, na sedução, eu vou observando as pessoas, e aí valido uma coisa aqui, faço uma graça ali. Esse é o meu lugar, só que é uma prisão. Porque sempre é desse jeito. Eu estou insegura, eu entro num papel de insegurança, eu vou para onde funcionou. Na minha casa funcionava, olha só, eu desarmava meu pai. E a hora que o meu pai, que era o bravão, se desarmava, o ambiente fazia... Aliás, meus irmãos me punham na frente e diziam, vai lá você com o papai. Porque era eu que ia lá e falava, oi, você tá bom? Quer um café? Oi, sabe o que eu fiz hoje? Sabe aquela minha amiga? E aí eu ia contar uma história da amiga. Ele começava, sim, e depois ele já estava na minha. E eu vou fazendo isso, mas é uma prisão, porque tem tantas possibilidades de fazer coisas, né? Tem tantas possibilidades de eu me relacionar, mas eu acabo fazendo do jeito que eu aprendi. Por exemplo, os tímidos. Os tímidos são aqueles que foram tão pouco vistos, mas tão pouco vistos, eles acham e acreditam que tem tão pouca importância que eles vão desenvolver a timidez. Claro que vão copiar, timidez de pai e mãe. Mas eles vão reforçar esse comportamento, sabe por quê? Na fantasia do tímido, se ele se mexer, todo mundo vai olhar para ele e ele vai morrer de vergonha. Se dá uma autoimportância incrível. Essa é a fantasia. Ele fica imaginando que está todo mundo prestando atenção nele. E isso alimenta, porque ele foi uma criança muito pouco vista. E aí ele fala, todo mundo está me vendo e eu tenho que me esconder porque está todo mundo me vendo. E quem que a gente vê mais?
A gente acaba vendo mais aquele que está ali no cantinho. A gente não vai buscar ele? Nossa, ele fica todo feliz. E não levanta, não aparece, não se mexe, porque ele acha que a festa para ficar olhando para ele. Mentira, ninguém nem está vendo ele. Mas a fantasia dele é essa, porque é o jeito dele se sentir visto. Foi o que ele fez na casa de infância dele. Isso é autoestima. Autoestima é sempre para fora. É sempre para fora. Eu gosto de mim quando as pessoas me reconhecem. Eu sempre dependo do outro. Então, se eu faço algo bacana, se eu termino um projeto na minha empresa, se eu concluo um curso, se eu faço o meu dia render, se eu cumpro com os meus compromissos, se eu recebo uma atenção de alguém, tudo isso está relacionado à autoestima. E a autoestima, ela pode ser baixa. Por quê? Porque eu estou fazendo um esforço, eu estou me colocando no mundo, mas eu sou criticado, as pessoas me aborrecem, elas me julgam, eu não fico confortável com a opinião delas e eu me acho uma porcaria. Isso é autoestima. Só que é uma autoestima, alto de alto, né? É com U, baixa. Agora, eu acerto, ganho aplauso, ganho parabéns, estrelinha, eu tenho uma autoestima alta, com L, né? E uma autoestima lá. Autoestima é sempre relacionada a comportamento e está sempre relacionado ao mundo. É como eu me posiciono, é com sucesso ou com fracasso. Eu desisto das minhas experiências, eu fico empolgado só 4 dias, eu me animo 3 dias e depois eu me desanimo. Consigo me automotivar para estar sempre naquele comportamento. Eu vou honrar aquilo que esperam de mim. Nossa, ela é inteligente, competente, termina tudo o que faz e aí eu me mato, não importa. Eu vou terminar porque eu quero parabéns, eu quero receber estrelinha. Sempre está relacionado ao outro e ao posicionamento fora. Auto-amor e amor próprio, não. Amor próprio é sempre dentro. Eu estou aqui comigo e eu me reconheço, eu me respeito, eu me vejo. Claro que se eu tiver amor próprio, eu me posiciono no mundo de um jeito muito bom. E pode ser que eu receba a estrelinha. E se eu não receber, também está tudo bem. O meu amor próprio vai me ajudar a mudar comportamentos, a fazer de um jeito que o meu amor apareça. Ora, amor próprio sempre vaza. Quando não vaza é egoísmo, mas amor próprio sempre. Ele sempre transborda, portanto, ele sempre atinge as pessoas à minha volta. Eu vou me comportar de um jeito diferente? Sem dúvida nenhuma. Mas a autoestima tem sempre troca. A autoestima é como eu me vejo, é a minha imagem. E por isso é tão importante esse assunto. Não é só a imagem física, é o que você pensa a seu respeito, é o que você sente a seu respeito, é aquilo que você cria a seu respeito. E como você cria, você aparece. Você se acha bom o suficiente ou está sempre faltando? Você acha que é do tamanho errado, da forma errada? Você acha que tem muito cabelo, pouco cabelo? Você acha que o seu rosto tinha que ter outro formato? Você acha que as suas pernas deviam ser mais curtas ou mais compridas? Você valida a sua idade? Você respeita o seu corpo? Ou você está criticando porque está envelhecendo? O que é que você faz com a falta de cabelo ou com o cabelo branco? Como é que você cuida de você? Como é que você avalia os seus movimentos? São movimentos arrogantes, estúpidos ou são movimentos gentis?
Como é o seu rosto? Como é o seu sorriso? Você está sempre de cara feia? Você tem até uma ruga aqui entre os olhos? Você olha para as pessoas de baixo para cima? Ou você olha as pessoas de cima para baixo? O que é que você faz? E isso está ligado diretamente ao seu amor próprio. E o seu amor próprio se expõe. E quanto mais você se ama, acredite, mais aumenta a sua autoestima, mais aumenta o jeito que você se coloca no mundo e que as pessoas apreciam. E não apreciam porque está certo, apreciam porque é muito agradável ficar do seu lado. É muito agradável ouvir você, olhar os seus olhos, ver o seu sorriso. É muito agradável pegar na sua mão. Você é uma pessoa que completa as pessoas. Ou você não se gosta nada. E aí a sua presença é um peso. Você é uma pessoa pessimista, negativa, reclamona, cara feia, movimentos duros, fechados, esquisitos. Você está sempre em posição de reclamação. É sempre careteiro assim, de fazer cara feia e de nunca tá bom. É muito desagradável ficar com você. Portanto, as pessoas te aprovam ou desaprovam não é só pelo que você mostra para ganhar estrelinha, mas é pelo que você é. E elas não estão aprovando ou desaprovando porque os conceitos e os preconceitos estão aí. Também tem isso, mas elas estão ali porque ou não estão, porque ou você é agradável e é bom, ou você é desagradável e é ruim. Claro que os julgamentos externos têm a ver com preconceito. Sim, o que é que você pensa a seu respeito? É um bruto preconceito. Se você acha que teu corpo está errado, se você não consegue agradecer o seu corpo todos os dias, ele vai adoecer. Ao invés de quando você está sentindo dor, você se xingar e dizer, ai caramba, peguei uma gripe. Nossa, gripe agora é proibido, né? Eu peguei, estou com uma dor na perna, esse meu joelho não para de doer. Enquanto você se criticar o seu corpo, como é que você vai cuidar dele? É para cuidar sim, mas é antes da doença. E a gente cuida se nós tivermos um olhar compassivo para quem nós somos. Por isso a autoimagem é tão importante. O que é que você pensa a seu respeito? O que é que você espera do seu corpo? Porque do mesmo jeito, o autoconhecimento, ele me dá conhecimento dos meus pontos fracos e dos meus pontos fortes. Para que lado eu posso ir? Porque eu tenho pontos fortes para fazer isso e outros lados eu ainda preciso desenvolver. Aí eu fico no lado fraco, tentando desenvolver, passando a vida inteira sendo medíocre e desprezando o meu lado forte. Você tem feito isso com o seu corpo? Você nem agradece porque você abre os olhos todo dia? Porque você sente o sabor dos alimentos? Porque você respira? Porque você anda? Porque você mexe os braços? Você pode abraçar? Pegar alguém no colo? Você nem agradece por isso? Porque hoje você acordou sem dor nenhuma? Você só vai se lembrar do seu corpo quando ele adoecer? E daí você vai brigar com ele porque ele adoeceu e você não queria e ele está te atrapalhando? Como você está olhando para você? De novo, se olha no espelho. Qual é a imagem que você faz de você aqui na sua cabeça? E a imagem que você vê no espelho. Ajusta, equilibra, organiza o seu corpo. Tá faltando algo? Conserta, não tem problema nenhum. Tem algo torto? Endireita. Tem algo muito? Tira. Tem algo pouco? Dá. Ajusta, tá tudo bem. Mas o que é mais importante, ajusta sua autoimagem aqui. Porque se ela estiver funcionando aqui, você vai respeitar seu corpo como ele é.
Você vai saber e reconhecer quando está doente. A hora que sentir uma dor, agradece. Sinta-se abençoado, o seu corpo está te contando alguma coisa sobre você, sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos. O corpo, ele espelha a sua vida. Se está doendo alguma coisa, o que é que está doendo? Se você tem muita crítica àquilo que você acha que tem que aparecer, você acredita que as pessoas não querem ver o seu corpo? Não querem assistir seu comportamento? Estão criticando você? O que é que você está fazendo com você, em primeiro lugar? É por isso que nós estamos falando de autoimagem. É por isso que nós estamos falando de autoestima. A autoestima está ligada diretamente à sua autoimagem. Porque você vai se vestir, você vai se colocar, você vai usar os seus comportamentos no mundo. O que você pensar de você é o que você vai vender. A sua congruência, você está sendo falso? Você acredita que não é bom o suficiente, mas chega como se fosse o rei? Que é que você está fazendo? Como são os seus comportamentos? E sem dúvida nenhuma, com alto amor, tudo pode ser modificado. Porque o alto amor é o bem e o mal. Você pode escolher sempre. E não é só o bem e não é só o mal. O equilíbrio de tudo isso é gostar de você com tudo que você é. Mas, para isso, ajusta. Como é ser essa pessoa que você é? Com esse corpo, com esse formato de coxa, com esse formato de orelha, com o tamanho do seu cabelo. Eu não estou falando tamanho curto ou comprido porque a gente decide, mas com o tamanho aqui dentro, quantos fios de cabelo, que cor é? Abençoa quem você é. Começa assim. Obrigado, corpo. Você é o meu veículo físico para esta vida. E aí, começa a colocar o seu corpo a seu favor. Porque assim, você vai construir a sua autoestima. Como você vai usar esse corpo para se relacionar com as pessoas? Como serão seus gestos? Duros? Enrijecidos? Ou leves? Suaves, amorosos? Seu sorriso é meia boca ou é aberto? De que jeito é que você vai para o mundo, vai para a vida? É com o seu corpo? Vai ser congruente ou incongruente? Vai se sentir inteiro ou uma fraude? Tudo vai depender de você. Tudo vai depender da sua construção. E tudo começa primeiro com amor próprio, depois com o seu corpo. E aí você vai para construir a sua autoestima. Foi assim na nossa infância e assim continua sendo, sem que a gente perceba. A consciência nos permite mudar tudo. E eu espero que essa aula tenha te dado consciência.